As ações da Raizen seguem em queda, sem muita perspectiva ainda de reversão. Então, quem está interessado em investir na ação para longo prazo, está querendo pegar a ação que está assim barata, o ideal agora é ter um pouco de paciência e tentar entender esse contexto, até onde ela pode cair, para não fazer aquele famoso preço médio sem necessidade e acabar aí tendo que amargar um movimento ainda mais forte de baixa, beleza? Então vamos entender todo esse contexto, ver o que a gente pode projetar aqui para essa queda, que parece, como eu falei agora há pouco, ainda sem fim, mas a gente já tem que ficar atento porque é um setor que eu acredito que tem muito potencial aí no futuro, beleza? Antes da gente continuar, não esqueça aí o nosso canal de criptomoedas, estudem, aprendam esse mercado, é um mercado muito forte em dólar, com uma tendência de alta claríssima, então todo mundo deveria estudar o mercado cripto, então se inscrevam lá e acompanhem também nosso conteúdo. Claro, não esqueça o nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir a longo prazo, ganhar acesso à nossa comunidade, tudo de maneira vitalícia, QR Code e primeiro comentário fixado, então cliquem e adquiram, beleza? Então vamos embora aqui para o nosso gráfico semanal, onde a gente vê a amargura continua, tá? A gente não vê ainda nenhum sinal de fim de queda para as ações da Raizen, tá? Perdemos o fundo anterior, aqui nos 2,13, depois disso, ó, ela não conseguiu mais se manter, ó, perdeu o fundo. Poderia ter tentado fazer uma armadilha aqui? Poderia, a chance era pequena? Era, mas poderia. Sequer ela fez isso, então passou em linha reta. Nosso gatilho, ó, para buscar oportunidades nas ações da Raizen tá aqui nos 2,23, ou seja, nada, né? 14% já de distância desse gatilho, que provavelmente já não vai ter muita validade agora. A gente vai precisar aguardar o mercado formar um novo fundo. E por enquanto parece muito difícil, ó, porque imaginem que tinha muita gente posicionada aqui. Inclusive foi o ponto onde eu fiz a minha posição, que acompanha aqui o canal sabe que eu estou comprado aqui na faixa dos R$ 3. Parei de comprar no momento que a gente perdeu esse fundo, porque aí iniciou-se a tendência de baixa, ó. Todos os players que estavam comprados aqui, ó, nessa faixa aqui, se eles não conseguissem botar o preço de volta para cima, a ação ia desabar. Então, por isso que não fazia sentido o famoso preço médio. Estou com a minha posição aqui, era uma posição que eu entendia ser de risco, que eu estava preparado para manter ela se ela caísse, mas não fazia sentido recomprar ou comprar mais, ou fazer preço médio, ó, queda de 35%. Então, quem está comprando aqui sem necessidade, está fazendo aquele famoso preço médio, vendo seu dinheiro virar um pozinho sem necessidade nenhuma, porque na minha opinião, lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, que eu faço com o meu dinheiro, todo mundo tem o dever de estudar e tomar sua própria decisão, mas na minha opinião não fazia o menor sentido, que claramente isso aqui viraria uma tendência de baixa após a perda dessa região. Então, sim, a análise gráfica não adivinha o futuro, mas ela prepara a gente para os eventos que acontecem. E após a perda dessa região, o evento era esse. Beleza? Eu tinha duas escolhas: vender aqui ou pelo menos deixar ela cair o tempo que ela quisesse. E quando ela formar um novo fundo, eu pensaria em compras, beleza? E é o que eu estou fazendo. A minha posição está lá, sem problema nenhum. Quando formar um novo fundo, aí eu vou fazer meu preço médio. Mas a pergunta agora que fica é quando e aonde vai ser esse fundo, que é o mais difícil, tá? Porque vocês forem ver, a gente já cumpriu aqui, ó, 3 movimentos de queda, tá? O que, na teoria, isso conclui um final de correção ou de movimento. A gente teria que ter uma reversão, mas a gente precisa do sinal de reversão. Esse sinal a gente ainda não teve, que é o quê? Um movimento lateral, a gente ter um aumento de volume elevado aqui, mostrando interesse comprador, ou até mesmo a gente estabelecer um fundo agora nas próximas semanas, fazer um movimento de falso rompimento de fundo. Então a gente precisa de algum contexto, beleza? Enquanto a gente não tiver contexto, na minha opinião, não faz sentido investir nas ações da Raizen, que é somente para ver o dinheiro diminuir cada vez mais. Tá? No gráfico diário fica mais claro ainda, ó. Perde esse fundo, ó, que era essa região aqui. Esse aqui eu não considerava um fundo válido, por isso que eu já abri mão da minha estratégia aqui nessa região para assistir o que ia acontecer, e deu no que deu, ó. Depois ele tentou voltar mais uma vez para o fundo anterior, não conseguiu, queda, tá? E aqui aparentemente a gente está fazendo a mesma coisa. O mercado para de cair, dá uma recuperadinha de leve para
voltar a queda. Tá? Então, não faz, tá? Na minha leitura aqui, não faz o menor sentido comprar agora, porque comprar agora as ações da Raizen seria chutar fundo. Tá? E a minha estratégia não permite e eu nem quero, não tenho intenção de chutar fundo, de adivinhar o menor preço possível da ação. Eu quero ver um cenário de longo prazo de alta, tá? Isso aí ainda não aconteceu. Mas vamos tentar entender aqui o que pode acontecer para as próximas semanas, ver os sinais e as projeções que a gente pode ter. Mas antes da gente continuar, não se esqueça, ó, se torne membro do canal, se estão perdidos, fazendo preço médio nessa queda claríssima. Às vezes vale mais a pena vocês participarem da nossa área de membros. A gente tem um acompanhamento muito bom, principalmente nosso membro capitalista. A gente faz acompanhamento durante todo o pregão. Tá? A gente está online, tira dúvida quando precisa. Então se torne membros do canal. E claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar aquele like que ajuda demais no nosso conteúdo. E claro, deixa a opinião de vocês aí. Vão comprar Raizen nessa faca caindo aqui, cara? Eu não quero, muito obrigado. Mas tudo bem, né? Tem quem compre. O banco da Noruega lá tá comprando, né? Mas o jogo deles é diferente em milhões. Então não é para nós esse jogo, não. Tá? Então aqui, o que eu imagino como mais provável para as ações? Primeiro, a gente precisa parar a queda. Tá? Enquanto não parar a queda, é querer adivinhar fundo. E parar a queda não quer dizer que ele simplesmente vai fazer isso aqui hoje e amanhã ele vai começar a subir. Um processo de reversão demora. Ele precisa de vários momentos. Primeiro, para a queda. Segundo, ele encontra um equilíbrio de preço, onde as pessoas estão interessadas em comprar e vender. Aí o preço para a gente acumular forças, que nem a gente teve aqui nessa tentativa fracassada de reverter o mercado, para depois tentar voltar a subir. Ou a gente vai ter um movimento agudo seguido de uma correção para fazer essa reversão, tá? Ou a gente ainda tem a terceira possibilidade, que é o mercado simplesmente amanhã faz um forte movimento de baixa, amanhã não, né? Segunda-feira faz um forte movimento de baixa, a gente vê um volume muito grande, mostrando de repente um pânico, uma distorção do mercado muito forte, e aí sim começaria a fazer sentido comprar. Então, por enquanto, zero interesse aí nas ações da Raizen nesse curto e médio prazo. Do longo prazo, eu continuo interessado em comprar, mas eu vou esperar esse sinal. E a gente ainda pode cair aqui tranquilamente até 1,80, 1,50, tá? Tem ainda espaço nessa nossa projeção dessa queda, beleza? Por enquanto, projeções de alta seria muito irrealista eu falar em cenário de alta. Vamos deixar o mercado dar sinais que ele cansou dessa queda e aí sim a gente volta a novas possibilidades, tá? Mas por enquanto prefiro ficar de fora, tá? Na parte aqui de notícias, né, o S&P alerta perspectiva de crédito global da Raizen para negativa. Então já não basta desgraça, ela nunca é pouca, tá? A alavancagem da Raizen realmente é uma coisa que preocupa. No Brasil, taxa de juros altíssima, então está massacrando todas as empresas aí da nossa bolsa. E as empresas mais alavancadas, que é o caso da Raizen, acabam sofrendo muito mais. Então, isso aí acaba tendo essas perspectivas ruins, tá? Então, aqui, ó, a agência de classificação de risco S&P Global divulgou relatório com revisão de perspectiva de crédito global da Raizen de estável para negativa, mantendo a classificação BBB na escala global. A perspectiva negativa do rating na escala global reflete a possibilidade de um rebaixamento nos próximos 12 a 18 meses se a Raizen não reduzir, ó, palavrinha mágica que a gente vê na nossa bolsa com bastante frequência nos últimos anos, a alavancagem, tá? Ou seja, alavancada demais com essa taxa de juros não se sustenta e pode sim correr muito risco, tá? Então vamos aguardar aí e ver o que vai acontecer, se a nossa taxa de juros vai continuar subindo, pelo menos até 14,25, acho que já está garantida, mas já tem projeções aí dizendo até 15, beleza? Na parte aqui de fundamentos, a gente tem aí um preço ao valor patrimonial 0,90. Já estamos aí abaixo de 1 pela primeira vez, mas ainda sem nenhum sinal de recuperação. Preço sobre o lucro 25,79, voltou para sua média histórica. Claro que a gente tem um histórico pequeno, dividendos só para dizer que pagou, então nem conta, 1,37. Uma margem EBITDA de 12,26, deu uma subida boa, essa sim, de 2021 para cá. E o ROI em 3,48, esse sim chegou no fundo e por aqui ficou, mas pode mostrar justamente que é uma estabilização para quem sabe voltar a subir. Beleza? Na parte de resultados a gente vê que não é por acaso toda essa desgraceira, a queda forte de 2021 para cá.
Na parte de preço justo, R$ 1,83. Atualmente a gente está em 1,93 e sim, pode ter um pouco mais de queda, mas vamos ficar de olho nas oportunidades, beleza? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo aqui em cima para vocês, se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!